lá no tempo de Jesus, como na forma que a gente coloca, digamos, em português, né, metamorfô, que é justamente o processo da metamorfose, né, que foi batizado ali a borboletinha, quando ela é larva, depois ela vai formando aquela pupa, né, depois de uns dias ela vai ter que se esforçar para sair dali de dentro. Ela tanto se esforça para entrar como para sair. E a diferença entre essa larva e aquela borboleta é enorme, né? Então, assim, continua sendo o mesmo ente, né? O mesmo ser vivo, assim como nós, né? Como tem algumas meninas aqui, até esperava que tivesse mais, certo? Hoje com muita chuva, né? Só vieram essas que tinham as bombachas e as botas bem boazinhas para aguentar a chuva, né? A mesma vida, mas esse sopro da vida, ele é transformado completamente da larva até a borboleta. E assim é conosco, entre o velho homem e o novo homem, que é o que nós vamos aprender em Romanos, né? Então, esse metamorfô é justamente isso, é se transformar, é se transfigurar, é mudar de forma. E de que maneira? Através, pela renovação, está ali também a palavra, para quem gosta do grego, né? Pela renovação da nossa mente. E o que é essa renovação? É uma virada completa, né? O significado dessa palavra é muito forte. Então, a única coisa que pode fazer isso por nós é a palavra de Deus. Não existe, assim, entre o que Deus nos deixou, Ele nos deixou a palavra dele e o Espírito Santo. Né? Então, a palavra é nossa bússola, a palavra é nosso tudo. Para que experimentemos, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Lembrando que lá no Jardim do Éden, a fruta era boa, agradável, mas não era perfeita. Então, é interessante essa analogia, né? Então, isso é uma coisa que fica para nós. Esses nossos encontros, eles têm como foco um compartilhar, né? Tá certo que eu estou aqui, eu estou falando e tal, mas depois, em muitas ocasiões, nós vamos ter um momento de conversar. E isso vai trazer dúvidas, sugestões, tanta coisa boa entre nós, né? E é justamente por isso que estamos aqui. Para que essas coisas surjam e nós possamos suprir o corpo de Cristo. Não comigo aqui, mas com muitas. Aqui há muitos talentos na nossa congregação, né? E nós vamos vendo isso à medida em que caminhamos. Próximo. Pois é, um pouquinho da minha história. Eu sou química, né? Para quem não sabe. Então, esse eu acho que é o meu único ponto em comum com o Atmani. Ah, não, né? Ele era cristão, eu também. Piadinha, mas o Atmani era químico. E, então, assim, tem algumas meninas que me disseram assim, ai, quem sabe tu faz um dia desse um bate-papo, nos conta como é que foi a tua carreira. Então, com certeza, tá? Estou à disposição das gurias aí, se quiserem, a gente faz um bate-papo, né? Porque a mulher, nós mulheres, somos pessoas muito especiais, né? Porque ainda mais nos dias de hoje, as mulheres são mães, são esposa, primeiro esposa, depois mãe, né? São filhas, são irmãs, são profissionais, e tem a casa, e tem... Meu Deus, é um universo de coisas para cuidar e para atender, né? Então, nós precisamos, sim, de uma atenção muito especial para saber gerenciar tudo isso, né? E a igreja é um lugar para isso. A igreja é a nossa família, né? Então, comigo aconteceu assim, ao longo do tempo, e essa é uma das razões por eu estar aqui hoje. Eu me converti bem cedinho, lá na adolescência, pré-adolescência. E eu escolhi uma carreira como essa aqui, né? Tá certo que eu fiz a brincadeira aqui com a tabela periódica da Bíblia, mas eu brincava com a de verdade, tá? E não foi muito fácil esse percurso como mulher na igreja,
como uma profissão bastante, digamos assim, na época, né? Hoje nem tanto. Hoje o curso de Química, ele tem a maioria de mulheres, né? Mas era bem complicado. E às vezes até dentro da igreja, às vezes é complicado, algumas coisinhas. E todo mundo sabe disso aqui, né? Então, isso me motivou muito ao ver que há mocinhas, adolescentes, jovens e senhoras também, né? Com essa sede imensa de compreender um pouco mais a fundo a palavra de Deus, né? E nós, na igreja, uma coisa que eu aprendi com o Christian Shane, né? Que é aquele irmão que era físico nuclear e andava por aí dando estudo da palavra, uma bênção, ele já partiu, já está com o Senhor. A gente precisa muito da revelação que veio ao longo da história, porque Deus fala com as pessoas de uma maneira incrível, né? Então, esse irmão Watchmani, ele foi uma pessoa assim que Deus falou muito com ele, né? Então, a gente é como entrar nos ombros de gigantes. A gente sobe lá em cima, enxerga aquela paisagem fantástica, é um George Miller, é um John Piper, são pessoas incríveis, né? Uma Madame Guyon. Então, esse percurso da igreja, com essa revelação que Deus vai trazendo, vai construindo para nós um caminho maravilhoso, onde o Senhor fala conosco, né? E é assim que a gente espera estudar Romanos com um pouco dessa experiência do Watchmani, né? E com a experiência de vocês também, né? Próximo. Ele está lento para passar, né? Então, aqui é um pouquinho, né? Eu coloquei só umas palavras, fui jogando ali, né? Quantas coisas as filhas de vocês, as sobrinhas de vocês enfrentam, né? Os filhos também, né? Os sobrinhos se enfrentam na escola, na universidade, né? Tantas ideologias que têm se tornado muito fortes aí fora e vem batendo nas pessoas, literalmente. Como é que eu faço? Interessante. A coisa principal é qual? A palavra de Deus. Esse é o meu fundamento básico. É dali que eu parto para tudo. Vou ter medo desses assuntos? Não, não vou ter medo, porque eu vou estar firme na rocha. Ah, mas o meu filho entrou na faculdade, aí foi aquele desespero, né? Entrou um monte de coisinha na cabeça e tal. Mas, se estivermos bem firmados na rocha, nós conseguimos passar por cima dessas coisas, compreender essas coisas e até usar essas coisas como pontos de evangelismo. Exige um pouquinho mais, né, de cada um. Mas é para isso que nós somos chamados. Não somos chamados para colocar a cabeça debaixo de um buraco na terra, né, que nem faz a Ema, né, quando ela está com medo. Não. Primeiro a palavra do Senhor, e depois nós vamos tateando. Opa, o que é isso aqui que apareceu? O que a palavra tem para me dizer, né? Então, com isso eu estou dando para vocês uma perspectiva de que outros assuntos podem surgir. Esse é um primeiro assunto que a gente está junto com o presbitério, né? Vocês sabem, a congregação está estudando Romanos, é uma bênção isso. Então, a gente agrega um pouquinho mais, ajuda, né? Mas no caminhar aí, nós podemos agregar outros assuntos, né? Próximo. Isso aqui é uma coisa que para mim fala muito, por isso que eu trouxe. Os mais velhos aqui devem conhecer essa ilustração. Eu fui procurar na internet, já não achei mais, eu mesmo te fazer o desenho, né? Quer dizer, eu peguei um desenho de alguém e fiz uma modificação. Lá nos idos tempos da comunidade, que eu sou dos primórdios aí, né? Então, a gente não tinha muito material para estudar. Eram algumas coisas que o pessoal estava produzindo, né? E aí eu ia lá para a livraria evangélica e pegava, comprava aqueles livrinhos sobre início de vida cristã e tal. E esse desenho sempre aparecia. E me toca muito, porque eu sou uma pessoa muito emocional, muito emocional. Também sou bem a bastante razão, né? Mas a emoção às vezes me atrapalha. E dizem que as mulheres são um pouquinho assim, né? Dizem. E o que acontece? Aí a pessoa se sente, hoje eu não acordei legal. Hoje não vai dar. Hoje eu acho que não sei nem se eu vou fazer meu devocional, né? Porque não estou me sentindo bem. Acho até que eu estou um pouco deprê.
né? Aí tá. O que acontece se eu botar a emoção lá na frente? Nada de andar esse trem, né? O fato. Quem é o fato? Que é o vagão que move tudo. O fato é a palavra de Deus. É a realidade celeste, é a realidade do reino de Deus, né? Então, o fato é o vagão. Eu não posso jamais mudar a ordem dessas coisas. Porque senão vai dar ruim, né? E agora, na sociedade que a gente vive, tem muito essa questão. Eu sinto, eu sou. Então, de repente, eu me sinto um cachorro. Não sei se já viram isso, já deve ter visto, né? Que está aí nas mídias sociais por tudo. Ah, eu me sinto cachorro, então eu vou botar umas patinhas, eu vou latir, eu vou lá fora, eu vou pedir ali para a Beth me adotar, porque eu sou um cão. Eu me sinto, logo sou. É mais ou menos assim. É o absurdo dos absurdos, né? Mas digamos que isso é o extremo. E que a sociedade está querendo que a gente realmente inverta todas as coisas para aquilo que não deve ser, né? Então, palavra, fato, fé, em segundo. E a emoção, ela vem quando ela vier. Ela pode ajudar muito, mas ela pode atrapalhar um bocado. E isso, o pessoal que estuda psicologia, neurociência e tal, eles dizem que justamente o cérebro da gente, ele vai mudando com o tempo. Então, se eu me torno uma pessoa que eu tenho um hábito de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, isto vai transformar o meu cérebro. Mas não é nem a mente também, né? Porque a mente e o cérebro são coisas diferentes. Mas quando eu falo cérebro, eu falo da coisa física. Os conjuntos de neurônios, as sinapses, né? Isso até é um assunto que eu ia falar mais adiante, mas tudo bem. Então, isso se chama neuroplasticidade. Agora, se eu acordar, se eu tenho, eu não sei quem aqui acorda ruim, eu às vezes acordo ruim, né? Mas eu acho que é só eu, tá? Aí acordo, não estou muito afim de nada e tal, estou muito bem-humorada. E aí? Se eu deixar rolar, vai ficar assim, né? Mas e se eu mudar isso pela minha vontade? Porque eu conheço o fato que Cristo morreu por mim e que Ele me dá nova vida. E se eu aplicar a minha fé? Amém. Eu levanto, eu vou, eu faço, daqui a pouco vem a emoção atrás. Ela vem. E isso não sou eu que digo, são os neurocientistas, porque o cérebro muda à medida em que eu tomo outras atitudes, acolho outros pensamentos, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Por isso que eu deixei aí. E essa figurinha me acompanha desde a adolescência. Aí me deu um saudosismo e eu trouxe ela. Próximo. Então, aí surge, por causa de tudo isso, surge o Confraria do Livro, né? Que alguém já me perguntou assim, pô, mas esse negócio é muito espichado, é muito comprido, só a cada 2 semanas. Pois é, mas a ideia não é tanto assim, vamos lá estudar, né? A ideia é dar para vocês um tempo para digerir, é dar para vocês um tempo para praticar, porque se fica só no ouvir, né, a coisa não anda. Né? E daí a gente às vezes vai numa pregação, chega no outro dia, o que era mesmo? Eu pergunto para o Alfredo lá, o que era mesmo? Não está tão ruim assim, né? Mas em poucos dias, foi mesmo que ele falou? Por quê? Eu não revisei, né? Eu não introjetei, tá? Então, por isso surge o Confraria do Livro, né? E vamos ver os próximos passos aí depois dessa parte de Romanos. Próximo. Aqui as coisas que eu já falei, né? Especialmente falando com algumas mamães que querem muito estimular suas filhas a esse amor à palavra, eu diria mais, é o sacrifício pela palavra. Sacrifício. Eu gosto de me lembrar, não sei quem aqui, o pessoal mais velho conhece, o Jairo Junqueira, né? Dos Santos, que é uma pessoa que ama a palavra de Deus. O Jairo, quando ele estudava e trabalhava, aquela rotina terrível, ele dá um jeito de acordar de madrugada para ler a palavra. Isso é sacrifício.
Hoje, quando ele viaja, a esposa dele vai arrumar mala, às vezes tem mais livro que roupa. Né? Então, esse é o nosso, a nossa motivação é essa, é despertar, né? Nós temos rogado ao Espírito Santo de Deus que desperte os coraçõezinhos, as meninas, as adolescentes, as jovens, né? E nós também, obviamente, para o amor à palavra de Deus e, consequentemente, o caminhar cristão. Próximo. Aqui um pouquinho mais, né? O objetivo, aqui nós já entramos nessa de 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que é isso? É uma tal de apologética, né? O que é apologética? É eu trazer a razão da minha fé. Ah, mas por que tu crê? A fé cristã, ela é extremamente racional. Extremamente. Ah, isso quer dizer com isso que entende tudo? Não. Tem lá Deuteronômio 29, que diz, né, que as coisas que estão encobertas são para Deus e as outras para nós aqui, os filhos dos homens. Mas tem muita coisa revelada. Gente, eu estudando esse negócio aqui para vir aqui conversar com vocês, eu fiquei tão encantada, que não parava de sair coisa. Eu digo, meu Deus do céu, estou perdendo meu tempo, eu não decorei esse versículo aqui, nem aquele ali ainda, né? Então a palavra de Deus é rica, rica, não tem fim. E aqui embaixo, uma parte muito importante, né? E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos a instruir a outros, para instruir a outros. Sempre que eu aprendo, sim, para mim, né? Primeiro, para praticar e depois para ensinar. Eu tenho que estar ligado nisso. Tem que estar muito ligado. Porque o Senhor me chamou para isso. Ah, mas espera aí, eu não tenho talento para ensinar, nem eu. Sabe? Ah, não, mas tu tá aí falando, eu tô vendo tu falar. Eu tô, mas se não for, de repente, se não for falar para uma plateia assim, mas eu posso falar um a um, eu posso falar para minha amiga, eu posso ter um grupinho pequeno, eu posso ajudar uma irmã no culto. Gente, aprender para praticar, para ensinar, né? Ah, mas eu já faço discipulado. Mas fica ligado, discipulado, bênção, né? Nós estamos aqui numa congregação onde nós temos excelentes bases de discipulado. Mas isso não quer dizer que, de repente, eu não vou ter uma palavra ali para a Amélia, que não está no grupo de discipulado. Mas é um conceito mais amplo de discipulado, né? O Senhor usa todo mundo, né? Próximo. Então, estamos aqui para aprender, para ensinar. E, dada toda aquele slide lá com tantas palavrinhas, tantos desafios da nossa vida, né? Hebreus 2:1 nunca esteve tão atual, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às palavras, né, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, se eu quero entrar na faculdade e não ser levado como numa tsunami de ideias totalmente anticristãs, o que eu preciso? Vai estudar, vai te aprofundar na palavra de Deus, vai descobrir. Ah, mas é tanta coisa, eu sei que é. Mas para isso temos tantos talentos aqui. Eu estava conversando esses dias com a Kátia. O que é arte hoje? O cara vai num negócio de arte aí, daqui a pouco tem um sujeito nu e as criancinhas têm que ir lá para ver o não sei o que do sujeito. Isso é arte. Como é que eu me posiciono? Né? E assim, especialmente as meninas mais jovens aqui são confrontadas diariamente. Ah, eu vou fazer um trabalho de religião na escola. Ah, é umbanda, satanismo. Ops! Então, vocês estão sempre sendo pressionados, né?
Então, importa que nos apeguemos com muita firmeza. E não vai ser, então, só ouvir uma pregação, ou ler. Não, é mais. Ah, mas eu tenho preguiça. Olha, todo mundo tem. Aliás, a gente nasce preguiçoso. Mentalmente, então, é uma beleza, né? Se não pega aquela vassourinha para varrer a preguiça, embora, ela fica, né? E aí tem uns que perguntam assim, não, mas espera aí, a letra mata. Muito estudo é enfado da carne, né? Como assim? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E é o Espírito Santo que nos foi dado de presente, o grande Consolador, o Paráclito, que está ao nosso lado, que vai vivificar essa palavra, está vivificando. Então, não tenhamos medo de que a letra mata. Ela mata quando o Espírito Santo não está junto. Amém? Próximo. Ali a guriazinha estava orando para o Espírito Santo vir falar com ela, né? Bom, aqui é mais um estímulo, né? A guria que ela está com os cabelos assim, é porque ela tem muitas dúvidas, né? Então, assim, puxa, eu tenho dúvidas, eu tenho sugestões, eu preciso conversar com alguém, aconteceu não sei o que no colégio, tem a tua discipuladora, tem a tua amiga, mas mesmo assim eu ainda estou com... Pode mandar um WhatsApp aí para a gente vai adicionando dúvidas, sugestões. É muito importante, se sintam livres para ser o que vocês são, para fazer as perguntas que vocês têm, né? Mas tem umas perguntas meio complicadas. Será que eu estou deixando Deus chateado com isso? Olha, Deus já estava sabendo antes, né? Então, não adianta muito. Tem a pergunta, vamos fazer a pergunta. Deus gosta de sinceridade, esse negócio de ficar, né? Não, tá? Então, manda um WhatsApp ali para mim e depois a gente vamos criando outros canais. Próximo. Aqui está o nosso esboço, depois eu posso mandar para vocês. Então, a gente terminaria lá em janeiro do ano que vem. Não significa que vai ser exatamente assim. Nós pedimos ao Senhor que Ele vá nos dirigindo, nos mostrando aqui o caminho a seguir, né? E como que esse estudo realmente pode transformar nossas vidas pela ação do Espírito Santo, né? O tempo eu não me preocupo tanto, me preocupo mais com isso. E eu gostaria de convidar vocês a fazer a mesma coisa. O que isso vai mudar a minha vida? Mudou? Não mudou? Se não mudou, vamos revisar. Tem que mudar, a palavra de Deus muda. Palavra mais Espírito Santo muda. Gente, eu estou vendo fotografar aqui e ali, depois eu posso mandar esse PDF para vocês, não precisa, tá? Isso aqui eu mando depois no WhatsApp, toca para o próximo. Então, hoje, eu não sei nem se nós vamos chegar ao fim, tá? Desse negócio aí. Mas, estudando sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, me saltou os olhos como a Bíblia é rica em nos mostrar o que a palavra de Deus é para nós. Então, eu escolhi 7 categorias só de símbolos para a gente ir vendo junto. Para a gente ir vendo como responder aquela pergunta lá do início, né? O que significa a Bíblia para mim? Mas são só 7, isso não é uma coisa assim que eu esgotei, não. Tem N mais uma coisas, né? Depois, nós vamos olhar um pouquinho da parte de neurociência, psicologia, por que a gente esquece, como é que eu faço para não esquecer tanto, como é que eu faço... Tem gente que chega para mim e diz assim, eu não decoro de jeito nenhum. Será? Tem uns métodos aí. Decorar é uma coisa maravilhosa. Vem do francês, né? Do latim, aliás. Decordes. Cordes é coração. É decoração. É que no francês se diz de cœur, né? Mas, então, para tudo tem jeito. Inclusive para memorizar as escrituras, tá? E aí a gente vai usar um pouquinho disso aí. Por último, que eu não sei, vamos ver se vai dar tempo, se eu perceber que alguém está dormindo na plateia, a gente faz um break, tá? Para o chazinho. Por último, nós temos 7 aspectos de como nos achegar à palavra de Deus. Bora, Jade. Isso. Então, 7 símbolos, ou melhor, 7 categorias, né? Então, lâmpada,
alimento, espelho, lavatório, ouro, ferramentas ali, fogo, martelo, espada e semente. Vamos à primeira, Jade. Essa todo mundo conhece, né? Como andar no escuro, né, pessoal? E a gente às vezes anda. Pensa bem. Como é que, se a letra mata e o espírito vivifica, se não tem palavra lá dentro, ele vai vivificar o quê? Deus não criou bonecos daqueles que a gente usa uma cordinha, assim. Marionete se chama, né? Então, é lâmpada. É para ser vivificado. Mas eu preciso ter a palavra lá dentro, senão não vai. Próximo, Jade. Então, a vida tem tantas decisões. Gente, eu já tive tanta dificuldade de decidir. O que Deus quer que eu faça agora? Né? Tem algumas menores aqui. O que eu vou fazer no vestibular? E aí vem aquelas opções. O cara ou quer medicina ou quer direito. A gente, assim, tudo muito correlacionado. Né? Vou casar com aquele rapaz bigodudo ali, senhor ou não, né? Tanta coisa. Tá na hora de eu sair na casa dos meus pais, estou muito, já passei do tempo. Será? Será que Deus quer? Gente, são tantas as decisões, tantas. Aonde que vai ter luz para esse caminho? Só se tiver uma estrutura da palavra de Deus dentro de nós. E é mais que ler, é mais que ouvir. Isso nós vamos ver, tá? Então, ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Depois ela é comidinha. Coisa boa, né? E aqui já entra um aspecto lindo da palavra de Deus. Aqui ninguém nasce amando a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era pequenininha, eu não gostava nem de estudar. A minha mãe, eu lembro que ela fazia tipo uma cadernetinha assim para mim. Ela queria que eu aprendesse inglês. Aí ela botava lá, borboleta, butterfly, tá. Daí quando eu cheguei no colégio, eu era a bolachinha mais recheada do pacote, porque eu sabia várias palavrinhas, né? Mas assim, a gente não nasce gostando. Cláudia, vai ler ali um livrinho que eu comprei. Preguiça. São raras as crianças que vão, né? Mas a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, se eu ainda não gosto da palavra, se eu ainda não me deleito, está faltando treino. Lembra da neuroplasticidade? À medida que a gente vai, mesmo que no momento, fazendo por uma obediência pura e simples, mas essa obediência pura e simples, ela não é tão pura e simples assim. Ela é acompanhada de fé. Eu estou fazendo isso porque eu creio que Deus vai abrir meus olhos. Né? À medida que eu vou fazendo isso, esse gosto pela palavra vai vir. Por que eu estou falando de gosto? Que comer é bom, né, gente? Garanto que os bebês gostam do leitinho, e depois a gente gosta de um churrasquinho, né? E aqui já entra um outro conceito maravilhoso, né? Que a gente é necessidade de leite, não de alimento sólido. Esses está chamando a atenção dos que têm mais quilometragem, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas a criança toma leite não tem problema, né? Tá certo? Se converteu ontem, há uns meses atrás, tá tudo certo. O problema é se a criatura tem 50 anos de convertido e continua só no leite. Aí fica mais difícil, né? Então, o Senhor espera de nós uma progressão, tá? E o alimento sólido, então o churrasco ali é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tá aí de novo a nossa neuroplasticidade, né? Vamos caminhando palavra com psicologia e neurociência um pouquinho. Eu exercito, né? E aí esse gosto vai vir. Lembra? Fato, fé, emoção. Fato,
fé e emoção. Infalível, Jade. Isso. Isso é só uma gravura aí para a gente comer Bíblia. Toca a ficha. Aqui, novamente, mais comida, né, gente? E aqui eu me reporto de novo ao prazer, porque ninguém vive sem prazer, e a vida cristã é prazerosa. Ah, eu não descobri isso ainda. Opa, vamos descobrir então. Né? É mais doce do que o mel. Gente, será que quando eu leio a Bíblia é mais doce do que o mel? Bom, cada um pensa, né? Mas ela é mais doce do que o mel. Então eu tenho que descobrir esse negócio. Como é que eu vou descobrir? Exercitando. Próximo, Jade. Ah, esse aqui é muito legal. Essa aqui, eu já estou vendo, tem uns com sono na plateia, acho que daqui a pouco vai ter chá. Tá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Aqui é metamorfose de novo. É o segundo lugar onde tem metamorfose, né? Aquela palavrinha grega. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tá? Vamos ver mais um aspecto. Olha lá. O que a gente está vendo ali? Quem sou eu ali, será? Será que eu sou o primeiro gatinho? O segundo está meio mal, né, gente? Mas o terceiro não está muito melhor, não. Então, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que... Então, o cara foi no culto, ouviu a palavra, foi embora, semana que vem não sobrou nada. Mais ou menos isso. Tá? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. O que é a lei perfeita, a lei da liberdade? É a palavra de Deus. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aqui novamente a palavra bate. Bate. Na prática, eu só pratico se eu guardar. E aquilo desce para cá. E aí eu pratico. Senão, não. E a palavra ela é extremamente reveladora, né? Diz que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que significa isso? Ela nos expõe, ela nos deixa nus. Então, daí eu vou saber se eu sou o gato número 1, gato número 2, gato número 3, né? Eu leio a palavra, eu me enxergo, vem tudo à tona, né? A junta é aquele negócio que, se tem algum médico aí, vai me matar, mas eu explicando junta aqui tá bom, né? Mas a junta é aquele negócio mais durinho, assim, que fica por fora do osso, né? E a medula lá dentro, um molinho, né? Imagina uma espada que penetra lá dentro. Então, a palavra é maravilhosa, ela revela a nós mesmos. E a coisa mais legal é o seguinte, que na medida em que eu leio a palavra, ela revela a minha natureza e ela revela de Deus. E cada vez mais eu vejo o gap que existe, o verdadeiro Itaimbezinho que tem entre Deus e eu. E isso é maravilhoso, porque eu conheço a minha miséria e eu conheço as maravilhas de Deus. E essa é a forma de crescer, né? Um exemplo muito legal dos gatinhos aí do espelho é esse aqui, né? Um exemplo, tem tantos outros, né, pessoal? Mas quando mandaram os 12 espias para ir ver a Terra, né? Foram 12. 2 deles voltaram animados. Quem lembra? Josué e Caleb, né? E os outros 10, né? Pensei só um versículo aqui, tá? Volto a dizer, eu mando esse PDF para vocês, não se preocupem. Os caras que estavam desanimados, esse é o gato aquele que estava se vendo meio feio, né? Tá? Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos deles. Quer dizer, eles não só se viam assim, como já achavam que os outros também, né? E o Caleb, né? Trouxe só o Caleb, não trouxe Josué por causa do tempo. Ops, pode deixar o anterior. Então Caleb fez calar o povo, vocês aí fiquem tudo quieto.
eu vou falar agora. E disse, ia, subamos e possamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Chega a arrepiar até, né? 2 espelhos que mostram quem eles eram. Eu quero ser o Caleb. Não sei se já cheguei lá, mas vamos se esforçando. Agora o lavatório, esse é tão lindo, tão maravilhoso, né? Tá nós ali tomando um banho de palavra, tá? Aqui o apóstolo Paulo em Efésios, ele traz a figura da lavagem da noiva, né? No Antigo Testamento, bom, agora também, né? Tem dia da noiva, tarde da noiva, essa coisa toda, né? E até na minha tarde da noiva, a Cirlei esteve lá me levando meu buquê, não vou me esquecer disso. E ele fala, né, que tendo-a Cristo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Então, as gurias, na época do Antigo Testamento, era um ritual enorme do tal do dia da noiva, né? Era banho disso, banho daquilo, era uma beleza, tá? Próximo. Mas como é que, ó, aqui está uma foto aí, né, da purificação da noiva, dessas vestes nupciais imaculadas e brancas. Aqui é outra figura linda que também nos ajuda a entender. Gente, nós somos sacerdotes, reino e sacerdotes, certo? Lá no Antigo Testamento, que nós sabemos que são sombras daquilo que havia de vir, o que acontecia? Ali, ó, entre a tenda da congregação e o altar, tinha a bacia de bronze, tá ali o carinha, né? O que o cara tinha que fazer? Ele tinha que lavar as mãos, lavar os pés, antes de entrar. E assim nós, hoje, sacerdotes, deste reino maravilhoso, dessa nova aliança, superior a tudo que havia no Antigo Testamento, nós lavamos as nossas mãos, nossos pés com a palavra de Deus. Né? E em que a gente é? Eu gostei dessa palavra, desencardido, né? Então, em que a gente está lá na rua, tem aquela mensagem do celular, traz né? Já não cai muito bem aquele negócio. Aí, puxa vida, que nem uma mamãe que... Esses dias eu estava ouvindo as pessoas conversarem, elas dizem assim, eu acordei de madrugada para amamentar meu filho. E aí, era o quê? Uma meia-noite? Peguei o celular. Quando eu vi, era 2 da manhã. Nunca aconteceu isso com vocês, assim? Não precisa ser às 2 da manhã, mas outro horário. Aí ela, ai, Senhor, me perdoa. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Tem toda a rotina do dia. Ela ficou até às 2 da manhã. Por quê? A mídia social puxa. O celular puxa. Né? O ser humano gosta de imagem. Por que os caras fizeram o bezerro de ouro? A imagem é uma coisa extremamente atraente. Então, a gente precisa cuidar. Né? E a palavra de Deus, ela lava tudo isso aí. Aí eu chego em casa, depois de ter sofrido uma injustiça no colégio, na faculdade, chego pesado, cheio de poeira, né? Aquela poeira, assim, encardidinha na poeira. Palavra. Aí eu saio dali nova, né? E eu acho que essa experiência todo mundo já passou aqui de alguma maneira, né? Como a palavra, o lavar regenerador da palavra, né? Agora, ouro, né? Bom, o que o ouro representa? A coisa valiosa, mais valiosa, ainda por cima, ouro depurado. Né? A palavra de Deus é como ouro depurado. Então, as pessoas, elas nascem, elas estudam, elas casam, elas têm filho, elas trabalham, e para se sustentar, para ter um certo ouro. Para ser, né? Significa também sustento, né? Significa algo interessante a ser almejado, mas a palavra, ela é mais desejável. Vocês estão percebendo como tem o componente do prazer, desejo. Eu desejo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Mas será que eu amo mesmo? A gente vai ver isso aí também. Próximo.
Aqui nós já falamos, né? Essa é a sexta categoria, que é a categoria das ferramentas. A palavra para nós é um monte de ferramentas, eu estou trazendo só algumas aqui, tá? Então, a espada, que nós já vimos, né? Já comentamos. E é interessante que a espada, lá naquela armadura de Efésios 6, é o único item ofensivo. O resto é defensivo. É muito interessante isso. Nós precisamos da palavra. Demais. Eu não pude resistir, né? Eu sei que isso está um pouquinho fora do tema, mas eu fiquei pensando nessa armadura, e ali diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aí já vi uma menina assim pensando, um calçado leve, uma coisa linda, né? Estamos em guerra, né? Nós somos mulheres, sim, somos, graças a Deus, somos sensíveis, é tão bom ser mulher, é tão bom, né? Como os rapazes podem dizer também, é tão bom ser homem, né? Eles devem poder dizer isso também. Mas nós somos sensíveis, a gente não é mimimi, né? Mas pode se tornar, né? Se não cuidar. Então, por isso que eu botei aqui essa botina bem boazinha, né? Porque a gente precisa estar pronto para a guerra. Somos mulheres sensíveis, sim, mas em Provérbios 31 a gente vê a força de uma mulher de Deus. Nós somos frágeis, sim, mas Deus é forte. Né? Próximo. Mas, olha, se eu fosse continuar nessas simbologias, nós não ia terminar hoje aqui, tá? É muita coisa que tem. Então, ela é como o fogo, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. São figuras fantásticas, figuras para construir, para destruir, né? O martelo, o fogo é uma coisa extremamente poderosa, purificadora, e por aí vai, né? Seguinte, a última categoria, né? É a palavra é semente. Sim, nós fomos gerados pela semente da palavra, né? Que é o que diz esses dois versículos. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. E tudo que é gerado em nós, gente, não tem outra coisa que possa acontecer na nossa vida que não seja a palavra de Deus em nós. Não existe. Está tudo lá. Tudo é baseado nisso, em Cristo. E o Senhor é o Logos, né? É a palavra de Deus. Aqui, novamente, em Tiago 1,18, né? Nos gerou pela palavra da verdade. Bom, essas são as 7 categorias, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estão muito bem, eu acho. Mas se cansasse, Lê me dá um toque aí, a gente para um pouquinho. Então, um salmo, tá? Que chama muito a atenção. Tem 2 salmos, é fácil de guardar. É o 19 e o 119. Os dois falam muita palavra. 119 tem gente que dá uma preguiça, chega ali e pula para o próximo, é muito comprido. Tá? Olha que, esse aqui hoje não, vamos para o 120 ali que está melhor. Né? Mas por que o 119 é tão comprido, gente? Gente, eu não conseguia parar de ler aquele bendito salmo. Porque ele fala da palavra, fala. É tanta preciosidade que eu fiquei até com dificuldade de colocar aqui as coisas que eu li. Faltou muita coisa. Mas só para ter uma noção, ele vai falando das características. Aliás, em hebraico, tem 8 ou 9 vocábulos para a palavra de Deus. É preceito, é juízo, é mandamento, é lei, né? Cada uma dessas palavras com um certo viés de significado. Super interessante, mas não vamos entrar nisso hoje, né? Mas assim, a palavra ela é consolo, ela é conforto, ela é verdadeira, ela é justa, ela é admirável. A perfeição é ilimitada. Vou chegar em casa hoje louco para ler uma palavra, né? Ó, já arranhando os casquinhos aqui. Lâmpada, luz, puríssima, não é nem pura, é puríssima, reta, perfeita. Ela é vivificadora. Ela faz com que eu não seja envergonhada. Ela faz com que eu guarde puro o meu caminho.
Gente, é muita coisa. Ela me torna sábia, ela me torna prudente. Eu não posso viver sem essa palavra. Eu não posso viver sem mergulhar nessa palavra. E esse cara aí, todo mundo conhece, né? Ele é o Logos de Deus. Então, para fechar essa parte, quando a gente lê sobre Jesus, várias daquelas simbologias que estão lá no Antigo Testamento, que são metáforas, né? Para talvez alguém que não saiba o que é metáfora é assim, tipo assim, o fulano aqui ele tem uma vontade de ferro. Não é que a vontade dele seja de ferro, né? Mas é que a gente usa uma característica do ferro, que é aquela dureza, aquela persistência, aquela resistência, para falar da vontade dele. Então, essas são as metáforas na palavra de Deus, né? E quando chega Jesus, vem várias dessas coisas se cumprindo plenamente, né? Ele é luz, ele é pão, ele é água, ele é vida, ele é ressurreição, ele transcende. Aí Jesus vai além, né? De tudo aquilo ali. Oh, glória! O nosso outro assunto, né? Mas esse ainda vai pegar um pouquinho do que nós estávamos falando antes do Salmo 119. O Salmo 119, ele ensina tantas coisas para nós, mas uma coisa que ele ensina de uma forma muito maravilhosa é que esse amor, esse prazer pela palavra, essa coisa mais doce do que o mel, ela sempre é construída a duas mãos, Deus e eu. Deus não força nada, ele espera por nós. E é assim, Deus de um lado e eu tenho que fazer a minha outra parte, tem que ter uma balança aí. Claro que ele faz o mais pesado. Nós, próxima, posso pensar numa via de duas mãos? Posso. O que eu devo pensar? Mas é muita coisa, Cláudia, é muita coisa. Tem que fazer tudo isso. Não, meu fardo é leve. A palavra não se contradiz. O Senhor só pede o que nós podemos dar. Mas eu tenho que dar. Eu tenho que dar um passo. Mas hoje eu acordei com uma preguiça. Tá chovendo, tá frio. Tá, hoje passa. Amanhã vão de novo. O Senhor é gracioso. Ele entende as nossas fraquezas. Mas esse é o esforço de ir ao Senhor. E é isso que o Salmo 119 nos ensina. É sempre Deus e eu. A grande vantagem é que ele é o cara que faz o impossível. Eu faço só os possívelzinhos. Então, ele é o grandão. Ele é aquele que faz as coisas para nós. É ele que vai derramar esse amor da palavra dentro de nós. Mas eu não posso me atirar na rede. Deus não se dá a conhecer a quem não busca ele, assim. Não tá nem aí. Aí tem a paciência, né? O cara vai ficar tomando leite o resto da vida. Eu não quero ser uma velhinha tomando leite. Ainda mais que eu tenho intolerância à lactose. Mas vamos lá. Então, o que aqui eu estou mostrando sobre o Salmo 119? Que o salmista... Vocês estão vendo aqueles numerozinhos entre parênteses aqui, com um bocado de numerozinho? São os versículos. Gente, esse salmista, ele passa o tempo todo pedindo a Deus: Senhor, dá-me entendimento. Senhor, me ensina. Faze-me atinar com os teus desígnios. Guia-me, inclina o meu coração, porque o meu coração não quer, é verdade. Ninguém aqui gosta de Deus por natureza. Nós somos descendentes de Adão. Mas Deus pode fazer isso, né? Vivifica-me, firma os meus passos, ajuda-me. Não me deixa fugir. A consciência que esse cara tinha da realidade de um ser humano. Somos nós, é o nosso retrato.
compadece de mim, ampara, me sustenta, te lembra de mim. E o mais incrível, no versículo 176, que é o último, depois de tudo, ele diz, procura o teu servo. Por quê? Porque ele reconhece que não consegue. Só Deus comigo. Para eu poder amar a palavra de Deus. Para eu poder realmente dar essa parte que é tão pequena. Porque ele faz o impossível para mim. Então é muito impressionante, é muito rico. E aí tem a outra parte. Que também está no Salmo 119. O quanto esse cara, ele se esforça ao se comprometer. São tantos os verbos, novamente ali, ó, um monte de versículo. Alguns, então, aparecem tantas vezes. E o que é isso na palavra de Deus? É uma lição. Quanto mais algo se repete na palavra de Deus, acende a luz vermelha. É importante. Repete. ênfase. O Senhor dá importância para aquilo. Então, olha lá, olha só, o verbo guardar a palavra. Eu me decido pela palavra, eu escolho, eu ando, eu me apego, eu anelo, eu estimo. Gente, é muito compromisso, tá? É enorme a lista, né? Essa é a nossa parte. Ao mesmo tempo que eu faço, no slide anterior, eu reconheço que eu não consigo fazer. Aí eu peço para Deus, me procura, me ajuda, me vivifica, para eu poder fazer isso aqui. Senão não faço bolhufas, né? E aqui eu só coloquei, são os mesmos versículos, eu escolhi aqueles que falam mais de prazer, de contemplação da palavra, né? E coloquei aqui para vocês. E esse na vertical aqui é o que eu encontrei nesses versículos como resultado desta prática. O que eu ganho? Felicidade, prazer, vida, paz, pureza, honra. Tá ruim? Quer mais? Né? Então, isso é só uma análise muito simples do Salmo 119, que tem uma riqueza fantástica. Da próxima vez que chegar lá, não pula para o 120, tá? Então, isso encerra essa parte. Agora, eu não sei, acho que, não sei se vai dar tempo, né? Eu não quero ser uma conteudista aqui, tá? Derramando em cima de vocês um monte de coisa, mas me chama sempre muito a atenção que a gente aprende e esquece, né? Aprende e esquece, brincadeira, né? Eu já decorei tantas vezes aquele versículo, mas coisa não vem, né? Sendo que, importante lembrar, as adolescentes e jovens que estão aqui, este é o melhor momento da vida para aprender, por muitas razões. Tanto das capacidades cognitivas, como do tempo que vocês têm. Estou na escola, estou ainda estudando, né? Não tenho marido, meia dúzia de filhos, mas tem que trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. Vocês têm uma chance fantástica, não podem perder. Não percam isso. Eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus na adolescência. E aquele senhor que eu falei, o Christian Shane, né? Vocês lembram que eu falei? Ele tinha umas ideias meio malucas, maravilhosas. Ele inventou que a gente ia, cada um, decorar um livro do Novo Testamento, e aconteceu. Ele tentou isso em vários países do mundo, não conseguiu aqui em Porto Alegre. Eu decorei Tiago. Teve uns que decoraram Tito, né? Mas tudo bem. É mais curtinho, né? Mas nós temos entre nós quem decorou Apocalipse, quem decorou João, quem decorou Mateus. Né? Guarda a palavra no teu coração. Então, animem-se a mergulhar na palavra de Deus, a memorizar a palavra de Deus, que ela é vida. Né? E esse sujeito aí, o tal do Hermann Ebbinghaus, né? Ele resolveu fazer uns testes. Hoje ele até é bastante questionado, eu andei lendo uns artigos mais novos sobre isso aí, mas ele fez uns testes, ele usava ele mesmo como sujeito e ele pegava umas meia dúzia de sílabas, tipo aquilo ali, RT, ROH, coisas que não tinham nada a ver com nada, e ele decorava aquele negócio. E depois ele ia testando se ele lembrava.
Então, assim, o estudo dele é um pouco limitado, mas ele traz algumas coisas muito interessantes. Olha lá como a gente esquece, ó. Eu ouvi, no momento que eu ouvi, tá ali, ó, tá tudo ali, 100%. Aí passou 20 minutos, foi caindo uma hora. A coisa é feia, né, pessoal? A queda exponencial, né? Então, aqui a gente vê que depois de 24 horas, eu já estou só com 67% do aprendizado. Difícil, né? Olha lá. Outra coisa, aprendizado passivo e ativo, né? Então, eu estou usando um pouco do Ebbinghaus, embora ele seja um cara que já está ultrapassado em algumas coisas, mas ele foi digamos assim, o primeiro, né? Ele trouxe alguns conceitos muito importantes. Então, lá em cima, vocês veem que tem o tal do envolvimento passivo. É isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão me ouvindo. Se bem que tem algumas que estão escrevendo, já começa a ficar um pouco mais ativo, né? Tem pessoas que elas aprendem escrevendo, né? Como é que será que eu aprendo? Pensem. Mas aí tem a parte ativa, ó, ali, participando de uma discussão ou dando uma palestra. Então, quem é que está lucrando mais hoje aqui? Sou eu. Porque eu vou fixar mais, né? Tive que estudar para vir falar para vocês. E ali, ó, fazendo uma apresentação dramática. Então, quanto mais, né? Isso aqui agora entra na revisão. Como é que eu memorizo alguma coisa? Tá? Eu memorizo hoje, daqui a uns 3 dias eu memorizo Tiago, lá na época do Shen, né? Aí será que eu ainda sei, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Primeiro versículo, tá? Eu posso dizer todo o capítulo 1 aqui para vocês. Mas vocês acham que eu já não esqueci? N vezes. Mas o que acontece? Eu faço revisões, tá? Nessa parte, o Ebbinghaus, ele não é tão bom, porque ele achava que 24 horas depois o cara já tinha que começar a revisar. E quem vai para esses cursinhos de concurso, aí eles usam essa métrica, né? Mas não é... O bom é a gente revisar quando aquilo começa a ir embora. Talvez uns 2 dias depois, né? Mas o que é importante a gente gravar? Precisa repetir. Repetir, repetir e repetir. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu já vi na Bíblia. E essa é a terceira parte do nosso estudo, que eu não sei se vai dar hoje, mas se não dá, não tem problema. Tá? A Bíblia nos fala desse método. O que os judeus fazem? Ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao sentar. O que é isso? Repetição. Então, tem várias teorias sobre a memória. Uma delas diz que a gente perde, que nem se fosse um disco rígido que apaga. Mas a mais moderna diz que não fica escondido lá dentro. E aí a gente tem que ir lá para buscar, né? O que eles chamam de recorrência e recuperação, né? Então, os conteúdos têm que ser vistos N vezes. Eu, para decorar Tiago, hoje eu tenho que decorar de novo. Porque a gente vai esquecendo. Então, a palavra de Deus é um contínuo, né? Então, a recorrência é muito importante. O número 2 é só 2 coisas: repetir e intensidade. O que eu posso pensar em intensidade? Gente, quando vocês têm uma experiência, seja ela boa ou ruim, muito marcante emocionalmente, vocês esquecem? Aquilo fica cravado lá dentro. Né? Tem uns que crava tanto, quando é negativo, a gente tem que ir lá trabalhar, né? A vassourinha do Espírito Santo, a palavra e tal, tira. Né? Cura, renova. Mas tem experiências boas, que ficam lá para sempre. Ai, nunca esqueci, que nem eu falei, que eu nunca esqueci o dia que a Cirlei foi lá levar o buquê para mim, quando eu ia casar. Uma experiência linda. Ficou marcado, porque tinha emoção, intensidade. Ler a Bíblia assim, não dá nada, minha gente. Por isso que surge esse cara aqui, não sei, eu acho que eu tinha posto antes, mas é esse Robert Bjork. Ele criou a teoria, não é tão novo também, tá? Mas é dos desafios difíceis.
Então, o que eu faço para aprender? Eu me desafio. Eu não posso desanimar. Pô, mas eu decorei versículo Tiago 1:1, faz uma semana, agora como é que começava mesmo? Não, é assim mesmo. Vai esquecer. Aí vai lembrar. E daqui a pouco não vai esquecer mais. É que nem andar de bicicleta. Mas tem que andar muitas vezes para não cair. Tá? Então, eu não vou me ater a isso aqui, mas a gente pode, se um dia quiserem, existem N formas de aprender melhor, de gravar melhor, mas se deixar só essas duas, tá bom. Repetir, repetir, repetir e repetir. E quando esquecer, repetir de novo. Porque a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, né? Ela é, e aqui entram os 7 aspectos da natureza da palavra das escrituras, de como nós vamos chegar às escrituras. Essa figurinha eu tenho desde criança. Eu gostava tanto dela que eu escaneei para trazer para vocês. Porque como é que eu vou me achegar à palavra de Deus? Não é como um livro de filosofia, ou de arte, ou de matemática, de história. Não! A palavra de Deus é algo incrível. Eu me achego com respeito, com reverência, com temor. O Logos de Deus, Jesus, que se revela ali. Então, existe uma superioridade na palavra de Deus que não existe em lugar nenhum. Então, essa é a primeira forma, né? Nosso primeiro insight é esse, né? A palavra de Deus não tem igual. Eu jamais me achego a ela como eu me achego a um livro da faculdade ou do colégio, jamais. E o que eu tenho que fazer, aqui o número 2, né, dos aspectos, eu tenho que chegar humildezinho. Eu tenho que pedir para Deus me mostrar as coisas, senão não vai acontecer. Pela graça e misericórdia, muitas vezes acontece, mas a nossa postura é essa, né? Porque o Senhor habita com o contrito e humilde de espírito. Então, eu preciso me achegar à palavra dessa forma. Vocês lembram dos discípulos que caminhavam lá no caminho de Emaús? O que aconteceu? Eles abriram o entendimento. É o Senhor, é o Espírito Santo que abre. Por isso que lá no Salmo 119, o salmista pede tanta coisa que eu quase não consegui listar tudo ali. Porque eu preciso do Espírito Santo. Eu não vou nem até a esquina, né? Senão vira letra mata, né, pessoal? Não queremos letra, queremos espírito com letra. Né? E as coisas do espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, eu preciso ter essa forma de me achegar ao Senhor. Aí eu tenho aquela colega lá do colégio, né, que a guria não entende lufas do que eu estou falando, né? Tá? Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? Eu já tive várias assim. Eu imagino que as meninas aqui devam ter algumas. O que eu faço? Eu preciso orar para que seja revelado a ela também. Senão, não vai acontecer. Eu estou indo rapidinho, né? Por causa do horário. O terceiro aspecto é examinar. Então, examinar na palavra de Deus, lá do original, então, um olhar muito cuidadoso, muito atento. Não é uma leiturinha de jornal, assim, né? Sabe? E não é nem... Sabe aquela coisa de taquígrafo? Não. Isso não adianta. Tá? É alguma coisa que precisa me atingir. O Senhor diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Né? Então, é a palavra. E aí Jesus diz também, né? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus. É a palavra com o Espírito Santo, é uma bomba. Boa, positiva, poderosa, um dínamo, né? E aí nós temos que ser como esse povo de Bereia, nós temos que ser todas bereanas.
Porque os bereanos, eles iam cuidadosamente, com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se o negócio era assim mesmo. Ah, não, eu leio, tá tudo bem, tá bom. Ah, não, peraí. Tem uma palavrinha ali que chamou atenção, o Espírito Santo te falou. O que será que é aquela palavrinha? Tá? Não precisa tanto grego, hebraico, não precisa, mas nós temos excelentes traduções, né? Nada contra os grego e hebraico, acho ótimo. Quem quiser, pastor Moisés sempre dizia, nós precisamos de sentinelas no corpo de Cristo na igreja. Sentinelas que estão ali vendo se não vai ter nenhum erro na forma de ver a palavra de Deus. Então, se alguém quiser estudar grego, hebraico, bem-vindo. Né? Então, convite para sermos bereanas. Outra coisa muito interessante, que às vezes o cristão, não sei por que, cargas d'água, tá? Acha assim, ai, pois é, muita mente, não, tal, não dá para botar muita mente na coisa, tem que ter espírito. Amém? Tem que ter mente e espírito. Jesus está cheio de lugares na palavra de Deus onde o Senhor Jesus nos convoca a pensar. Olha isso aqui, né? Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Isso que recente tinha acontecido lá o milagre da multiplicação, né? Aí Jesus, por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes? Como é que a gente considera com a cabeça? Nem compreendestes? Onde é que a gente compreende aqui? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ele chama a nossa atenção para as nossas faculdades naturais. Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Como é que a gente lembra? Com a cabeça. De quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios pedaços colheste? Respondemos de 12. Eles eram muito espirituais, não dava para fazer conta. Chegou a fazer conta, Jesus teve que pedir para eles fazerem a conta, que dava 12 cestos. Não, eu sou muito celestial, muito espiritual, não dá para. As coisas são sempre um casamento entre o natural e o espiritual. Lembrando Moisés de novo, né? Vida sobrenaturalmente natural e naturalmente espiritual. Eu não vou me ater muito, mas também está cheio de exemplos no Antigo Testamento. Nós temos uma diversidade. Daniel era um cara extremamente culto. Como é que Daniel chega? Ele vai ler Jeremias. Entendi pelos livros. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou viver? É pelo livro. Eu preciso entender. Não é o pregador aqui na frente, não é o fulano que fala. Eu preciso ter minha experiência com a palavra de Deus. Então, Daniel é um exemplo, né? Um quarto aspecto, existem muitos, né, pessoal? Eu pensei em alguns, que é meditar. Essa palavrinha bonita aí, em hebraico, Hagá, né? Aí o cara pensa assim, meditar, aquele negócio tibetano, cruzes do yoga, papapá. Nada a ver, né? O pessoal medita, sim, só que eles têm uma forma de meditar que é totalmente contrária à meditação cristã. Mas a meditação cristã é preciosíssima. Então, um budista, o que ele faz? Ele tenta se abstrair do ambiente, das influências, né? Para que ele não seja atingido nas suas emoções, aquela coisa toda, uma purificação ascética do seu. Nada a ver conosco. Nosso negócio é encher a palavra com a mente do Senhor, né? E por que está aquela vaquinha ali? Porque o nosso meditar, uma das traduções mais recomendadas para essa palavra é ruminar. Vocês sabem que os bovinos, eles têm um estômago grandão, tem 4 câmaras, né? Então, vocês estão vendo ali, botei dois versículos, né, que trazem essa palavra, Salmo 1:2 e Josué 1:8, que diz medita, rumina. Aí está a nossa vaca, né, para a gente entender, os biólogos me perdoem, mas vocês estão vendo ali o retículo, que é aquele negócio grandão, né, bem grandão.
Aí a vaca come bem rapidinho, manda para lá, ali vai para o rumen, que é um pedacinho, uma câmara ali no meio, ó, e ali ocorre mistura, fermentação, absorção, aí volta tudo para a boca de novo, tá? E aí, saliva, tamponamento é coisa de químico, né? Vai manter um certo pH e tal, diminui as partículas, aí volta de novo. Aí, num determinado momento, vai para o omaso, que é esse outro compartimentozinho que está ali, eu estou sem pointer, né? Mas tem a flecha. E, por fim, vai para o abomaso, que é realmente o estômago, onde tem ácido e coisa, e daí vai para o intestino. Gente, isso demora 8 a 9 horas. E esse é o processo de meditar. Eu achei maravilhoso, porque às vezes a gente passa voando pelas coisas, né? E aqui eu estou só trazendo alguns exemplos do Antigo Testamento que são muito visuais, eu acho muito bonitos, né? Vocês estão vendo aquelas caixinhas que o cara usa ali, um soldado israelense, na testa e no braço? Aquilo são tefilins, né? Que são umas caixinhas de couro que vêm por causa desses versículos. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. O que isso nos diz? Nos diz que o Senhor quer que a gente esteja com a palavra o tempo todo. Aí os judeus vieram com essa, eles fazem uma caixinha de couro, taca aqui, né, com couro de animal kosher, né? E ali dentro vão 4 trechos da palavra de Deus, que são trechos associados a lembrar a palavra de Deus, né? Aqui também tem o mezuzot, que é aquela, vocês estão vendo esse, é tipo um cilindrozinho que eles botam nos umbrais ali da porta, né? Mesma coisa, aí tá aquele versículo que a gente tinha falado da repetição, né? Assentados, andando, deitando, levantando, escreve no mural, toda vez que chega tá ali, repete. Então, assim, a Bíblia, o Antigo Testamento estava na frente da neurociência do ano de 2023. É muito bom isso, tá? E as mamães, as titias, as avós, as tias-avós, esse versículo é maravilhoso, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. A palavra é ensinar incisivamente. Vocês sabem quando eles pegavam a pedra e faziam aquele risco com, né, tipo a tábua para escrever e faziam um risco com uma pedra cortante? É isso aqui. É isso que tem que fazer com o filho, com o sobrinho, o neto. Gente, é muito forte. Muito forte. E aquilo que a Cora Coralina é uma das nossas escritoras famosas, né? Todo mundo conhece essa frase. Aquilo que eu disse, quem mais está lucrando aqui sou eu, né? Porque enquanto a gente fica só passivo, não vai. Tá? Então, lembrando aqui a nossa escritora, pode passar, está meio demoradinho. Aqui eu volto ao repetir, memorizar, né? Por quê? Para a gente ver um exemplo de Jesus, tá? Vocês acham que Jesus lá na tentação do deserto, vocês viram que o diabo sabia de cor os negócios? E Jesus sabia de cor? Ah, mas Jesus era Deus. Ah, pois é, mas ele se esvaziou. Ele ralou para estudar a palavra. Ele sabia, estava tudo ali, ó. Tudo aqui. Que de capeta chegou lá, não levou nenhuma. Porque estava tudo ali. E não só aqui, estava no coração. Então, gente, isso é muito importante. Memorizar, repetir, guardar. Né? Aqui, novamente, um versículo, né? Esqueci a referência ali. Tá tudo bem, a gente corrige depois. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. O que é para eu fazer? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É só o presbitério, os pastores que vêm aqui que vão se instruir mutuamente? Não. Vamos nos ligar. Opa, me entusiasmei aqui. E outras formas ativas, né, de nos aproximarmos da palavra de Deus, é esse compartilhar, né, através de falar, ensinar, exortar, evangelizar, né. Nós não somos ninguém sem o corpo de Cristo, nem nessa parte. Nós precisamos uns dos outros.
O propósito de Deus, ele só se cumpre no corpo de Cristo, na igreja. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde está escrito homem, leia-se homem e humanidade, né? Então, nós precisamos disso nós precisamos desse mãos dadas, desse junto, desse igreja. Pode passar. Por quê? Nós temos que compreender com todos os santos, né? Como diz aqui em Efésios 3, 18, 19, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que com todos os santos? Porque nós somos corpo, nós precisamos, né? E ali no Velho Testamento também, Salmo 119, não podia deixar de ser, né? Companheiro sou dos que te temem, dos que guardam os teus preceitos. E tá lá a história, quem não lembra da história de Filipe, correndo atrás lá da charretezinha do eunuco, né? E compreendes o que lês? Lá foi o Filipe, pegou o Uber, sentou com o cara, Uber compartilhado, né? E foi explicando, tá? Muita gente evangelizando no Uber aí, que nem o Filipe. E por último, e não chega a ser um último assim, tão último, né? Porque, na realidade, praticar as escrituras, nós já vimos vários aspectos dessa prática, né? Mas existem ainda tantos outros. E aqui em Lucas 6, 46, 49, fala, né? Que o que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao cara que edificou a casa, cavou, abriu uma cova funda, colocou alicerce, uma rocha, aí veio tudo, veio enchente, veio o rio, a casinha firme e bela, né? A arquiteta aqui, Carol, pode me embasar, tem que ter fundamentos. E agora o cara que não praticou, veio o rio, veio a enchente e se foi tudo embora. Então nós não podemos deixar nossa casinha cair, né? Tá? E outra coisa, a gente não pode ser ovelha gorda. Porque a ovelha gorda é aquela ovelha que ela não pratica. Ela fica ali e ainda dá umas cotoveladas nos do lado, assim, né? Quem lê lá Ezequiel 34, fica se achando. Tá? E as pobres das outras ovelhinhas ali ainda tentando ajudar, né? Então, eu botei ali um versículo de Ezequiel 34. Eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Então, eu fiz aqui um paralelo, né? Quando a gente pratica, quando a gente se exercita na palavra de Deus, a gente não fica ovelha gorda, né? Para sair rolando por aí, atrapalhando o povo aí. Tá? E essa é a diferença, né? Que nós temos nesse cuidado com as Escrituras. Eu fui chamado como apóstolo Paulo, né? Quantos George Miller tem aqui? Quantos apóstolo Paulo? Quantos John Piper? Não sei. Cada um é diferente. Ah, Cláudia, está querendo muito. Não, só quero o que Deus quer para ti. Se for para ficar lá na tua casa, orando o tempo todo, sem ninguém saber que tu está fazendo isso, é uma super obra de Deus. Mas tem muitas obras, tem muita diversidade, o corpo de Cristo é rico. A gente tem que aprender a olhar para o outro e ver, bah, aquele cara é tão diferente, que bênção. Que bênção. As pessoas não precisam ser igual a mim. A gente tem essa tendência, a gente é meio chatinho, tem que ser tudo como a gente quer, né? Tá? Mas a diferença aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, a vida aí fora, todo mundo sofre, gente. Todo mundo passa desafios. Nós somos os privilegiados. Se nós sofremos, sofremos com um propósito. Nós temos propósito.
E aí a nossa neuroplasticidade, né, que eu já tinha falado antes, tá? Definição. E com isso, eu acho que vamos mais adiante um pouquinho. Tem as referências, pode passar, aonde eu me baseei, são algumas. E por fim, é isso que eu espero. Eu espero que a gente mergulhe na palavra de Deus. Eu espero que eu mergulhe na palavra de Deus. Nós precisamos, nós vivemos tempos difíceis. E eu falo agora para as mais experientes. Vocês têm uma responsabilidade muito grande com as mais novas, porque vivemos tempos difíceis. Precisamos nos preparar na palavra e em muitos outros assuntos, relacionando-os com a palavra. Eu agradeço ao Senhor por esse momento aqui. Desculpe, me emocionei um pouco aqui. É uma alegria muito grande poder repartir isso com vocês. E agradeço a atenção, a ajuda de todos. Espero que tenha sido algo bom para o coraçãozinho de cada uma. Sim, Elcira. Acho que pode parar a gravação. A minha chefe me lembrou. Passa o vídeo. Ainda bem que a gente tem chefe, viu? Porque... Só que a nossa sessão no Teach Beyond já terminou, né? Não? Ah, tá bom. São só 2 minutos, viu, pessoal? Gente, essas gurias sabem tudo, né? Impressionante. Esse vídeo, então, é uma metáfora, né, da nossa vida. Não é tão rápido, né, pessoal? Eles fizeram acelerado, viu? Olha a concentração, ela está lendo Salmo 119. Agora ela já leu várias vezes. Ó, nós amadurecendo aí. Glória a Deus. Aí já tá bom. Vai mostrar mais alguns outros trechinhos, mas não podemos parar por aí. Obrigada, gurias.